A emoção mais antiga e mais intensa da humanidade é o medo. E o medo mais antigo e mais intenso é o medo do desconhecido. Howard Phillips Lovecraft. Bem-vindos ao meu canal, eu sou Bruno o Bruxo, e hoje nós vamos explorar as referências na saga The Witcher ao horror cósmico, ou mitos de Cthulhu, como é popularmente conhecida a coletânea de obras do escritor norte-americano Howard Phillips Lovecraft. Então, bora lá! Howard Phillips Lovecraft, ou simplesmente H.P. Lovecraft, foi um escritor norte-americano dos gêneros de ficção, fantasia e terror. Ele é mais conhecido pela criação dos mitos de Cthulhu, o universo dele ali relacionado ao horror cósmico. Apesar de não existirem referências diretas à obra de Lovecraft nos livros de The Witcher, eles deixam aberta a possibilidade para que o horror cósmico seja harmônico com a saga. E ele demonstra isso pra gente através da admissão da existência de várias realidades paralelas, como o livro explora isso através do poder da Ciri, né? Que ela viaja por diversas realidades, diversos universos, em diversos tempos. Com essa possibilidade aberta pelos livros, a CD, empresa responsável pelos jogos da saga The Witcher, que não é boba nem nada, aproveitou essa oportunidade, essa abertura deixada pelos livros, e recheou o universo dos jogos de The Witcher com referências diretas e indiretas aos mitos de Cthulhu. Então vamos começar por ordem dos jogos, a iniciar pelo The Witcher 1 e ver as referências que a CD colocou lá pra gente. Cthulhu é uma entidade cósmica criada pelo escritor H.P. Lovecraft, apresentada como um ser colossal, com corpo humanoide, asas de dragão e uma cabeça de polvo. Ele habita as profundezas do Oceano Pacífico, na cidade submersa de Hyliea, onde repousa em um estado de sono profundo. Na mitologia criada por Lovecraft, Cthulhu é um dos grandes antigos, seres anciãos e extremamente poderosos cuja mera presença é capaz de levar o ser humano à insanidade. Embora adormecido, ele influencia o mundo através de sonhos, inspirando medo e culto na humanidade. Cthulhu simboliza o terror do desconhecimento e o insignificante papel da humanidade diante do cosmos. Em The Witcher 1, há uma curiosa personagem idosa chamada Vasca, e, ao adentrar a cabana dela, nos deparamos com a primeira referência à obra de Lovecraft. Uma estátua que lembra Cthulhu, ou no mínimo, um dos seres inferiores criados por Lovecraft. Nessa parte do jogo, os habitantes dessa vila cultuam os Waterlords, ou Senhores da Água, onde fica clara a ligação da estátua de Vasca à obra de Lovecraft, sendo que várias criaturas criadas por ele vivem na água, como o próprio Cthulhu, Dagon, os Deep Ones, entre outros. Seguindo ainda em Witcher 1, há uma quest chamada Ripples, ou ondulações, né, traduzindo. Essa quest é um dos requisitos para adquirir pela primeira vez nos jogos a espada lendária Aerondight. Espada essa que pertenceu ao Sir Lancelot, cavaleiro da Tábua Redonda do Rei Arthur, e que agora vai ser entregue para o Geralt pelas mãos da Dama do Lago, se ele for bem sucedido nessa missão. E terminar essa quest não é uma tarefa nada fácil, vez que no final dela o Geralt tem que enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Dagon. Dagon é uma entidade antiga e misteriosa associada ao mar. Ele é descrito como um ser colossal, metade homem, metade peixe, venerado por cultos de humanos e outras criaturas chamadas Deep Ones, que vivem na água. Dagon aparece como uma figura de terror e mistério, representando o medo do desconhecido e das profundezas do oceano. Ele é central para um conto chamado Dagon, e faz parte dos mitos de Cthulhu, conectando-se a uma rede de deuses e criaturas cósmicas. Então, voltando ao Witcher 1, né, a quest Ripples, ela acontece no capítulo 4, ali rumando para o final do jogo, e nela, o Geralt resolve um conflito entre os habitantes humanos da vila de Murky Waters, ou Águas Turvas, e os Vodianoi, que vivem numa cidade submersa num lago próximo. Apesar de serem um tipo de espírito da água próprios da mitologia eslava, aqui a CD aproveita os Vodianoi para fazer uma referência direta a essa raça do Lovecraft, né? Os Deep Ones. E como eu mencionei anteriormente, ao final dessa quest o Geralt tem que enfrentar o Dagon, que por ser uma divindade, ele não toma dano direto. Para derrotá-lo, Geralt deve derrotar os seus lacaios, sacerdotes ali, Vodianoi,
e dessa forma drenar a sua energia até que ele desapareça. E essas são as principais referências à obra de Lovecraft em The Witcher 1. Então agora vamos para The Witcher 2. Em The Witcher 2, encontramos em Flotsam um NPC vendedor de livros chamado Einar Gaussel. Gaussel nos conta que a feiticeira Cília de Tancarville adquiriu recentemente um grimório chamado The Vermis Mysteries. The Vermis Mysteries é um grimório fictício criado pelo também norte-americano, amigo e pupilo de Lovecraft, Robert Bloch, e aparece pela primeira vez no conto The Shambler from the Stars, de 1935. A autoria do Grimório é atribuída a Ludwig Prim, um mago belga medieval que teria aprendido saberes proibidos no Oriente Médio. Sua origem é associada a tradições ocultistas e alquímicas europeias. O The Vermis Mysteries é frequentemente mencionado ao lado de outros grimórios lendários dos mitos de Cthulhu, como o próprio Necronomicon. Ele é considerado uma fonte de saberes perigosos e amaldiçoados, cujo simples estudo pode corromper a mente humana. Entre outros conteúdos, o Grimório aborda a invocação e aprisionamento de demônios, além de uma fórmula para uma droga que permite ao usuário viajar pelo espaço-tempo. Lovecraft gostava de mencionar as criações dos amigos em suas obras, e o The Vermis Mysteries não foi exceção, tendo aparecido em contos como O Assombro nas Trevas, O Diário de Alonso Typer e A Sombra Fora do Tempo. Dessa forma, o The Vermis Mysteries torna-se canônico nos mitos de Cthulhu. E, infelizmente, pessoal, essa é a única referência direta que temos ao horror cósmico em The Witcher 2. Bora lá pro Witcher 3. Em The Witcher 3, além das várias referências visuais indiretas, nós temos duas principais e gritantes referências diretas à obra de Lovecraft. A primeira delas é o próprio Necronomicon. Nas histórias de Lovecraft, o Necronomicon teria sido escrito em Damasco, capital da Síria, pelo árabe louco Abdul al-Hazred, em algum momento antes da sua morte, em 738 depois da Era Comum. Tal grimório é apresentado como um livro de saberes arcanos e proibidos. Originalmente intitulado de Al-Azif, referência aos sons dos demônios noturnos do deserto, foi traduzido para o grego por Theodoros Philetas, quando recebeu então a nomenclatura de Necronomicon. O livro contém rituais e invocações para entrar em contato com os grandes antigos, como Yog-Sothoth e Cthulhu, além de conhecimentos proibidos sobre o cosmos, dimensões alternativas e entidades malignas além da compreensão humana. O simples ato de ler o Necronomicon pode levar à insanidade, devido à natureza aterradora de suas verdades, cuja mente humana é incapaz de compreender. O Necronomicon simboliza o tema central do horror cósmico, o perigo de buscar conhecimento além dos limites humanos. Ele é mais do que um objeto de terror. É uma janela para a insignificância humana diante do vasto e indiferente universo. Uma curiosidade interessante, pessoal, é que, embora inteiramente fictício, a criação do Necronomicon foi tão convincente que, ao longo dos anos, algumas pessoas acreditaram que ele realmente existia, inspirando falsas cópias e adaptações em obras populares. Tá, mas e onde entra o Necronomicon em The Witcher 3? Em Novigrad, se você for até a Praça do Hierarca e virar à direita no ponto de viagem rápida, você encontrará uma loja de livros. Nela, o NPC Marcus T.K. Hodgson vende vários livros interessantes, entre eles o próprio Necronomicon. Ao ler o Necronomicon, Geralt felizmente não perderá sua sanidade, mas a descrição no jogo faz várias referências ao universo de Lovecraft, às diferentes dimensões do espaço-tempo, as limitações da mente humana e os grandes antigos. Na obra de Lovecraft, pessoal, é feito várias referências a essa indefinição que algumas criaturas têm. Referências a próprias construções com geometria não euclidiana, com ângulos estranhos, coisas que no momento parecem estar ali, mas em outro momento não estão mais. Então, esse é o Necronomicon que temos em The Witcher 3. Prosseguindo, a segunda referência ao horror cósmico em The Witcher 3, agora nós vamos viajar ao arquipélago de Skellig. Lá, se você pegar um barco e viajar ao oeste de Carthrode, aquela fortaleza em que encontramos Krakenkreit, e é um dos primeiros locais que acessamos ao chegar em Skellig pela primeira vez, você chegará em uma pequena ilha com uma fortaleza em ruínas, chamada Caer Almhut. Ao ancorar nessa pequena ilhota, você de cara vai perceber que ela está dominada por piratas. Quando você termina de lidar com eles na parte externa, e adentra a fortaleza em si, na parte que é uma prisão, você vai encontrar mais alguns piratas.
lide com eles também, e em um deles você encontrará uma carta chamada Bilhete Misterioso. O conteúdo da carta é o seguinte: fique de olho aberto para náufragos, viajantes solitários, guerreiros bêbados. Traga eles para mim, no porão. O grande antigo deseja sangue. Essa última frase se traduz em algo como: em sua casa, em Hyliea, Cthulhu, morto, aguarda sonhando. O que será, pessoal, que esses piratas estavam aprontando aqui, hein? Será que eles estavam envolvidos com o culto de Cthulhu de alguma forma? Ou será que eram os habitantes antigos dessa fortaleza que cultuavam Cthulhu e os piratas simplesmente chegaram, encontraram essa carta e estavam ali, né, pilhando? Uma curiosidade sobre este local é que, como se sabe, Caer, ali no universo de The Witcher, significa fortaleza. Né, tal qual Caer Morhen significa fortaleza do mar. E se você traduzir Almhut do árabe, você vai ver que significa convertido. Ou seja, na tradução de Caer Amhut, teríamos algo como fortaleza convertida. E por que do árabe, pessoal? Porque se você lembrar, lá atrás, o Necronomicon foi escrito originalmente em árabe, né, pelo árabe louco. Então, seria uma referência a alguma conversão dessa fortaleza ao culto a Cthulhu? Algo a se pensar. E com isso encerramos por hoje, pessoal. Vocês sabiam dessas referências a Lovecraft nos jogos de The Witcher? Perceberam mais alguma que não foi mencionada aqui no vídeo? Me conta nos comentários. Agora já sabemos que, ao mergulhar nas águas de Skellig, atrás daqueles tesouros valiosos de contrabandistas, não são apenas afogadores e sereias que estarão à espreita. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar um like pro seu bruxo e não se esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. E vá feio!